Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Câncer, Por quê? Qual o caminho? Agradecendo primeiramente a Deus por darmos essa oportunidade, podemos levar a palavra de Deus e também conhecimento para que aquelas pessoas, que a gente possa estar salvando pessoas, conduzindo pessoas ao caminho correto. Agradecemos à igreja Papai Church, em nome do pastor Theo Martinello, pela oportunidade e pela confiança de estarmos aqui. Meu nome é Fernando Lissa, sou cirurgião oncológico e hoje nós temos um convidado mais que especial, nosso pastor Lucas Darouti. Amém. Glória a Deus, estamos felizes, né? Está aqui, queríamos estar já antes, mas não deu certo. Mas a gente crê que Deus sabe o melhor momento, Exato. a melhor hora para a gente. Tudo na vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei para o Thiago esteve aqui semana passada, né? Queria dizer que eu tenho um afeto, um amor muito grande por ti e por ele, né? Também para os outros, mas como vocês são os mais próximos, né? Uma gratidão eterna por vocês, porque o que eu mais aprendi com vocês não é a palavra de Deus, mas sim o amor à palavra de Deus, né? Esse amor de vocês pela palavra é realmente muito contagiante e algo que eu jamais vou esquecer. Então, muito obrigado, minha gratidão eterna. Se sempre precisar de mim, Glória a conte Deus. comigo, né? Estarei sempre pronto a atendê-los. O doutor Fernando tem um GC, né? Na casa dele, né? Não tenho mais. Não tem? Não Mas tenho eu mais. já fui lá, tive o privilégio de ir lá. É coisa fina, coisa boa. Tá ótimo. Então vamos falar um pouquinho hoje, porque ele é dividido em três etapas. É câncer, por quê e qual o caminho. O câncer, então, é o conceito, né? Já fizemos um pouco o conceito. A questão do porquê, né? Então nós começamos semana passada com o Thiago, que tem muito da culpa, né? Por exemplo, aqui é um mapeamento de 5 sentimentos que acontece quando nós recebemos uma notícia ruim, né? Seria as fases do luto, né? E isso foi desenvolvido por uma médica suíça que foi para os Estados Unidos, fez a formação na, chama-se Elizabeth Kubler-Ross, e ela foi trabalhar, designaram ela trabalhasse com pessoas em situações críticas, né? Final de vida, né? Pessoas que estavam em tratamentos chamados paliativos, né? Que falam, então, é negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. Só que muitas pessoas ficam durante muito tempo na negação, na raiva, que gera depressão, frustração. E isso tem muita pessoa se sente culpada, né? A culpa. O que poderia dizer assim com relação, porque às vezes as pessoas dizem, não, é câncer, não, mas eu não sei o que eu fiz, mas como? Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo pessoas, eu sempre, né? Com relação aos filhos, não sei se pai, mãe, e tem uma doença dessas, né? O que a gente poderia dizer para as pessoas que para tirar essa culpa, porque essa culpa, essa pressão que tem, essa frustração, acabam atrapalhando até dar um passo adiante no tratamento. Sim. O que eu penso, né? Até já de antemão, dizer, meu pai, ele teve câncer, né? Então, isso é muito gritante na vida da pessoa que recebe um diagnóstico dele. A negação é muito forte. E você chegou a observar esse tipo de situação? Sim. Meu pai, mas por que eu? Só que, vendo a vida que ele levava, só tinha um caminho. Sim. De morte, ou um câncer, ou um outro tipo de doença. Por quê? Porque ele não vinha se cuidando. Certo. Então, quando nós começamos a negar alguma coisa, nós deveríamos fazer uma retrospectiva. Por que causou aquilo ali? Tem algumas coisas que não tem explicação. Você, como médico, como oncologista, até vai poder nos clarear melhor. Mas eu digo na condição de, por exemplo, meu pai fumou uma vida inteira. Sim. Ele fumava desde os 6 anos de idade. Ele conta que ele pegava até as galinhas que a avó tinha, ia lá na praça vender para poder fumar. E quando não conseguia pegar as galinhas, ele juntava as chepinhas de cigarro que tinha e fumava. E o meu pai teve um câncer na laringe. Sim, que é 100% relacionado a álcool e cigarro. Cigarro principalmente. Exatamente. E ele também era alcoólatra. Tá. Tu entendeu? Então, E quando veio aquele ali, mas por que eu? E agora? E o que eu vou fazer? Mas nós víamos que havia um histórico. Então, a gente teve que pular para outra parte. Agora, o que eu vou fazer? Certo. Porque o mal já estava ali. Entendeu? Então, só que eu acredito, doutor Fernando, que Deus em tudo tem um propósito. Até na enfermidade. Porque foi através da enfermidade que o meu pai, ele abriu o coração para Jesus.
Meu pai não era contra o evangelho, Sim. família tradicional católica, entendeu? Às vezes até proibia nós de irmos à igreja. E depois, com o passar do tempo, ele foi ficando mais maleável. Ele era alcoólatra, entendeu? Sim. Ele bebia todos os dias, todos os dias. Só que ele nunca deixou de trabalhar, nunca deixou faltar o pão, era uma pessoa Sim. trabalhadora. Mas ele já vinha desse histórico. Então, eu me lembro como se fosse ontem. Quando ele teve o câncer na laringe, aí eu fui na casa dele, né, para ler. Sim. Pai, a gente veio aqui orar. Ele disse, pode orar, mas não quero aceitar Jesus. Vocês não vêm com coisa aí, porque eu não quero nada. Ele estava, né, com aquela raiva, Sim. entendeu? Sabendo de todo o histórico, porém ele estava já na fase da raiva. Mas tu acha né? que essa raiva tem a ver com a causa e consequência, né? Que a gente vê muito no Antigo Sim. Testamento, né? Causa e consequência. Nós vemos ali Adão, né? Causa e consequência. Caim, causa e consequência. E ela tinha será que ele tinha essa raiva de ter feito tudo aquilo e agora está assim? Ou raiva de injustiça? Não, raiva de ele ter adquirido essa doença, independente daquilo que ele veio plantando. Sim. Aquele momento era. Por quê? Porque depois que ele fez todo o tratamento, ele continuou fumando. Isso é complicado. Muito. Entendeu? E Então, é uma maioria, infelizmente. exatamente. Então veja como isso é algo tão sério. Mas aí ele teve, aí a gente foi lá, orou por ele e eu fui embora triste. Aí passou uns dias e ele começou a ficar mais sensível. Eu vi que ele estava mudando, assim, um jeito dele, o jeito de conversar. Ele é muito agressivo quando bebia. Sim. E daí um dia chegou, ele me ligou. Ele disse, filho, o que tu vai fazer hoje? Era numa terça-feira. Eu disse, pai, hoje eu vou no culto de doutrina, que a gente ia na igreja que era o culto de doutrina, né? E depois eu vou para casa. Ele disse, não, então tu faz o seguinte, depois que tu for do culto, tu vem aqui no pai que eu quero te fazer um pedido. Foi naquele momento que eu percebi, meu Deus, fazer um pedido, pode ver que ele tinha ido no médico, recebeu um diagnóstico, né? Porque o primo dele também fumava muito e tinha morrido do câncer na laringe. Mesma o primo coisa. dele, mesma coisa. E daí eu disse, pronto, ele descobriu meses de vida, sei lá, alguma coisa, já fiquei com aquilo ali no coração e fui lá. Aí quando cheguei lá, tinha umas 15 pessoas. Não entendi nada. Eu disse, meu Deus do céu, ele já chamou todo mundo mesmo, então o negócio tá feio. Mas olha como é que Deus faz as coisas. Quando eu cheguei, daí ele começou a falar. Ele disse, olha, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Quero agradecer a minha esposa que sempre foi fiel, sempre esteve do meu lado, né? Sempre me ajudou, me apoiou. E eu quero dizer que eu sou grato a ti. Aí agradeceu minhas irmãs, agradeceu minha esposa e as pessoas que ele tinha chamado ali, ele começou a agradecer, porque no decorrer do período ali que ele recebeu aquele diagnóstico, começaram a falar de Jesus e que Jesus poderia mudar a situação dele. E o que aconteceu? Daí ele chegou assim, para mim também, filho, e eu quero te agradecer também. Quero te agradecer porque tem sido um espelho. O Pai tem visto Jesus em ti. E o pedido que o Pai disse que queria fazer para ti é o seguinte, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero aceitar contigo. Daí eu levei aquele choque. Fantástico. Eu disse, glória a Deus. Só que antes dele falar isso, agora eu me lembrei, ele disse assim, essa noite eu não consegui dormir e fui lá na cozinha orar. Dobrei meu joelho na cadeira, não acordei a minha esposa, não fiz nenhum alarde para ninguém ver, mas fui lá e eu orei assim, Senhor, eu tive tanto tempo para ter uma vida contigo, porque nós éramos já crentes em Jesus, a família, a maioria, tive tanto tempo para te servir, para estar contigo, eu acho injusto tu me curar, porque nós estávamos orando por isso. Então, Senhor, não precisa me curar, mas eu quero que se eu morrer, eu quero estar contigo. Essa foi a minha oração. E daí depois ele disse, eu quero aceitar Jesus contigo. Então meu pai aceitou Jesus comigo. O que tu acha que pode ter mudado essa percepção? Um chamar de Deus que mexeu no coração, ou uma atitude, ou especificamente algum ensinamento, alguma coisa, além da oração, uma coisa direta realmente então, para o ele? que eu acredito? A nossa postura diante da realidade, aquela palavra de esperança, porque o que ele percebeu? Ele disse, eu não quero ser curado, eu tive oportunidade de andar com Jesus agora, quer dizer, ele está com 64 anos hoje, quer dizer que vocês vão orar, agora Jesus vai me curar, se eu nunca quis nada com ele?
Tu entendeu? Eu sempre quis viver a minha vida. Então ele foi coerente. Ele disse, então eu não acho justo. Então, nesse momento, ele estava assumindo uma questão de merecimento. Exato, Causa e consequência. Exatamente. Aí, depois ele disse, só que se eu morrer, eu quero estar com ele. Ou seja, ele sabia da vida eterna. Sim. Naquele momento, talvez ele nunca tinha acreditado. Mas só que aquela enfermidade e a postura que nós tínhamos e o que nós falávamos para ele, Sim. fez com que ele dissesse, ó, se eu morrer, eu quero estar com Jesus. Então, na verdade, o caso ele confessou o pecado. Ele confessou. Exatamente. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Né? Então, aquele dia a misericórdia de Deus chegou para ele. Mas através da enfermidade. E o que a gente percebe? Que só tem um meio. Depois que entrou o pecado no mundo, né, é que veio a morte. Sim. As doenças vieram. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, quando eu disse que ia vir aqui. E daí eu disse, Tami, a gente às vezes não percebe. A gente quer dizer, meu Deus, por quê? Mas a gente vive uma vida desregrada. Eu só como enlatado, eu tomo um refrigerante, sim, entendeu? Então eu tô me automutilando. Sim. E a gente às vezes pensa que é Deus. O pastor Telmo e o Fabianinho traz uma coisa muito legal. Ele diz assim, tem gente que come X e pensa que é Deus que vai engordar. Tem gente que fuma e acha que Deus vai tossir. Sim. Tu entendeu? Então, nós temos que ter essa coerência, né? E não ficarmos... E depois você vai falar com propriedade sobre isso. Às vezes a pessoa está se cuidando saudavelmente, mas uma célula que se reproduziu ali de maneira errada, sim, acaba gerando um câncer, mas não é porque você é pior ou porque você é melhor. São realidades da vida, porque o ser humano ele vai ter que morrer. Nós podemos entender caso teu pai, então entendeu, porque fumou e bebeu. Se não tivesse fumado bebida, ele não teria tido câncer na laringe. Isso aí é fato, porque é praticamente 100% dos pacientes que têm câncer na laringe são fumantes e alcoólatras, principalmente. Sim, e ele tinha as duas coisas. Alcoólatra e também fumante. Exatamente. Aí, assim, conversando com o Thiago, eu tenho um exemplo, por exemplo, consultou uma vez comigo um menino, uma criança, um menino, era 2 meses, que teve um câncer de pele, melanoma, com metástase já intraútero, porque não tinha nem nascido. Né? E vê que interessante, outro dia conversando eu estou buscando um pouco de conhecimento em outras religiões, né? Então, se a gente considerar o cristianismo, né? Depois tem o hinduísmo e o islamismo, né? O hinduísmo por causa da Índia, né? Sim. Tem muito, são o segundo maior, né? E eles entendem que quando você não tem um período, né, de causa e consequência, por exemplo, álcool, cigarro, obesidade, é karma. Ou seja, coisas que você fez na vida passada que você está pagando agora, colhendo agora. Só que é interessante que você está colhendo agora, só que o interessante deles tem a mesma ideia que do cristianismo. Ou seja, que essas enfermidades são para você crescer espiritualmente, você crescer em entendimento, você fazer uma vida melhor. E na realidade é isso que nós temos que estar entendendo, que são as tribulações. As tribulações são para nós melhor. Só que a partir de uma certa idade eles também têm a ideia de causa consequência. Mas aí ele teve, não é karma, mas é porque ele fumou, sim, ele bebeu, ele é obeso e tal, teve situações, sim, de risco. Então tem um pouco de semelhança no aprendizado, só que é bem diferente na questão, porque eles acreditam em reencarnação. Né? Então, assim, dentro desse aspecto, né, estava falando aqui na questão negação, raiva e depressão, né, porque eu vi muito isso, né? Eu vi muito isso, pessoas que não conseguiram sair daí. Não conseguiram dar o passo para tratamento, né? Conseguiram fazer. Quando você pensa que teu pai ele deu essa virada realmente, foi depois que ele realmente procurou e quis ele chegou a batizar, ele se batizou? O meu pai não se batizou. O meu pai, aí o que aconteceu? Ele se converteu naquele dia, aí depois ele foi para o círculo de oração comigo, continuou. Aí depois veio a pandemia, porque foi recente. Mas ali já procurou o tratamento? Já procurou fazer? Sim, em seguida. Ele não entrou na depressão, porque o meu pai é um homem muito forte, italiano, daqueles que quer aguentar no peito. Tanto que uma vez ele rasgou aqui o braço, ele estava tão cheio de bebida que costuraram no seco. Nem anestesia pegou. E ele... resiliente. Tudo normal, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Então ele tem sim. Só que ele no início não queria. Não queria, assim, não, eu vou morrer mesmo, e não sei o que, isso e aquilo, não vou. Eu disse, não, pai, tem que ir, tem chance ainda, vamos. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes elas têm essa questão assim, não, mas Deus pode me curar. Claro que Deus pode curar. Com certeza. Mas Deus deixou um médico também, que pode ser um instrumento
E é um instrumento na hora que a pessoa está enferma. Sim. Eu sempre costumo dizer que nós temos o quê? A Bíblia diz, né? Corpo, alma e espírito. Tem uns que são tricotômicos, dicotômicos, não é? Mas eu gosto de pensar assim. Por exemplo, quando se trata da alma, se tem o psicológico, né? A psique, tem o quê? Tem um psicólogo. Entendeu? Quando é uma doença no corpo físico, tem o médico. E aquilo que é espiritual tem o Senhor. Sim. Tu entendeu? Com Então certeza. a gente não pode fazer dizer assim, não vou porque Deus me cura. Eu vim meditando no carro. Às vezes a gente diz assim, eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar remédio, eu quero que Deus me cure. Ora, irmão, a gente tem fé que Deus cura uma dor de cabeça, mas já foi feita a aspirina. Sim. Então eu vou lá, e se tu quer honrar a Deus, digo, Senhor, obrigado, te agradeço por essa aspirina aqui. Tudo é de Deus. Os médicos estudaram para curar minha dor de cabeça, sei que o Senhor vai me curar. Amém. E toma e dá glória a Deus. Entendeu? Exatamente. Então a gente tem que ter isso. Agora, eu estou numa aldeia, não tenho remédio, não vou chegar a tempo em tal lugar para comprar, estou muito mal. Ore e o Senhor pode curar também. Entendeu? Só que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é entendimento. Né, se tem entendimento que tudo vem dele, tudo é dele, para ele, por ele, então nós temos que usar. Né? Não podemos descartar nenhuma coisa nem outra. É como a gente estava na aula de aconselhamento bíblico, né? Como falando. Então, é só vira. Primeiramente, por exemplo, no mundo você tem, né, uma ideia de que você iniciaria inicialmente por medicamentos e depois uma questão de aconselhamento. Sim. E o aconselhamento a gente faz o contrário, a gente faz o aconselhamento, mas tem que existir um momento e que tem que ter entendimento que uma medicação pode. E por que nós duas caminhamos? Se nós somos corpo e espírito, e nós caminhamos junto, por que nós não podemos ter a medicação e aconselhamento junto? E eu ainda vou mais além. Deus deixou que um médico escrevesse 2 livros. Lucas e Atos dos Apóstolos. Exato. Era um médico. Então, Deus não é contra a medicina. Não, é o pai da medicina, né? Ele é a favor, ele quer, entendeu? Então, a gente precisa disso. O meu pai, aí ele fez o tratamento, aí tem aquele período, o senhor pode depois explicar melhor, que eles dizem que é da remissão, né? Sim. Então, ele ficou 5 anos ali... Nós chamamos de segmento. Acompanhamento tipo de segmento. Acompanhamento. Não precisou tomar mais remédio, não... Estava tudo certinho, mas teve um período de 5 anos que poderia voltar. Que que eles chamam remissão, acho, né? Ou não? Não. Remissão é quando regride, né? Isso aí é recidiva. Ah, tá. Recidiva. Óbvio, por isso que é bom ter um doutor. Então ele passou por isso. E depois, nunca mais. Isso já tem quase 10 anos. Tu entendeu? Que ele teve o câncer. Então o que acontece? Não voltou. Uma vez ele foi fazer uma endoscopia. Aí o médico falou: ele teve alguma coisa na garganta? Aí a mãe depois disse, não, ele teve câncer ali na laringe e tal. Ah, tá, porque só tem uma cicatrizinha, não tem nada, depois dos 5 anos. Sim. Então agora recentemente ele fez exame também e para a glória de Deus ele não tem mais nada. Mas veja bem, ele parou de fumar? Aí que está o problema, ele não conseguiu. Não conseguiu, até hoje a gente pega no pé. Fez agora uma tomografia do pulmão, tá zerado. Sim. Tá melhor, eu acho, que o meu. Tem coisa que não dá de entender. Mas só que é aquele negócio, ele tá lutando, não bebe mais, graças a Deus. Aí com a pandemia ele não conseguiu mais vir para a igreja, porque daí ele é cheio de coisas assim, que tipo, é fraco para a imunidade, essas coisas. Daí ele acabou ficando, só que ele escuta todo domingo o culto em casa. Né? Mas pelo menos já tem essa consciência, entendeu? Mas não bebe mais. Não. Só tá cigarro. Tá no cigarro, que é uma luta diária, que a gente fica conversando. Só que, como eu te falei, ele de fato, ele encontrou Jesus. Sim. Através da enfermidade. Entendeu? Então... acho que esse é um grande diferencial, né? Porque eu vi muitas pessoas, né, quando na enfermidade, culpam a Deus. Né? Mas se Deus é bom, por que eu tô? Se eu sou uma pessoa boa, por que eu tenho? E ficam nesse embate de culpando a Deus e não conseguem vencer, não conseguem mudar o posicionamento. Acho que é claro que o mais importante seria ele parar de fumar. É porque, assim, no caso de câncer de cabeça e pescoço, álcool é um X, cigarro é X, mas álcool e cigarro juntos é 4X. Não é 2X, é 4X. Então multiplica, um potencializa o outro, né? Acaba. Então, assim, claro que o ideal seria parar de fumar, mas ele parando de beber já é melhor do que, do que os dois juntos, né? E assim, Fernando, doutor, eu
eu pude, tipo assim, eu fiquei muito feliz porque ele teve o entendimento. Porque ele disse assim, ó, eu quero ir para o céu. Tu entendeu? Sim. Ele rejeitou uma cura. Tipo assim, ó, não, se Deus não quiser me curar, não tem problema. Eu nunca quis ser crente, nunca quis servir a ele. Então não tem problema, mas eu quero ir pro céu. Então, ou seja, a partir daquele momento ele começou a acreditar nas coisas de Deus. Sim. Entendeu? Então ele sabe que existe um céu. E a mesma coisa alguém que está passando por uma enfermidade. A gente só se apega à fé nesse momento. Não tem mais nada que a gente pode se apegar. Entendeu? Então não tem. Palavra não vai às vezes trazer o alento que precisa. Às vezes até um medicamento não vai fazer o efeito que precisa. Só que nós temos que estar preparados o quê? Para encontrar com Deus. Sim. Que a gente sabe que esse corpo ele vai ter que tombar aqui. Sim. A não ser que a gente suba no arrebatamento. Mas de qualquer forma, a Bíblia diz que o pecado gerou a morte. Então a morte ela vai vir. Né? Não tem como a gente se escapar dela. Com certeza. Até juntando um pouco isso, até na quarta-feira passada, eu estava com o Tiago ali, eu falei do rei Uzias. Não, é o rei Ezequias, que na Bíblia fala que ele tinha uma doença, uma enfermidade mortal. Então, assim, não era lepra, porque se fosse lepra, estaria escrito lepra. Né? Porque lá em Levítico já se fala, né? Até inclusive, eu falei a questão do pai da medicina, né? Já falei aqui outras vezes, que 400 anos antes de Cristo, né? Então, Hipócrates é chamado pai da medicina porque ele fez uma relação entre alguns sinais e sintomas com a doença e a partir de então fez algum tipo de tratamento. Ou seja, ele completou a anamnese, o exame físico e o tratamento. Então foi chamado de exame. Só que você vai lá em Levítico 13, 1000 anos antes, então de 1400, que, né? A ideia que foi escrito, já tem lá toda a parte clínica, de identificação, e todo o tratamento para lepra. Entendeu? Então, assim, o pai da medicina, então é Deus, que está lá. Então, 1000 anos antes do que Hipócrates, né? Então, isso aí é uma coisa pétrea, né? Em relação a isso. E o Ezequias, então, fala ali, né? Que é o profeta Elias, né? Que chega para ele e fala ali uma enfermidade mortal. Então, alguns até falam que pode ser câncer, porque naquela, como se fala, né? Falou de lepra, acho que falaria lepra, né? E não tinha outro conhecimento de outras doenças, né? Mas como é que sabia que era mortal? Né? Por exemplo, de repente sentia alguma coisa, ou acontecia alguma coisa e sabia assim, ó, se tem isso, vai morrer. Né? Então, era uma ideia, pode ser uma ideia de câncer. Né? E Deus aumenta 15 anos, né, a vida dele. Ou seja, tem um poder da cura. Né? Tem um poder da cura. Esse é um ensinamento que a gente tem. Tem um relato que é uma moça que ela tem um diagnóstico de linfoma e ela está muito, muito mal e ela é entubada, né? E ela fica em coma. E nesse momento ela tem um sonho com o pai. Ela tem né? E conversa com o pai, perdoa o pai, eles têm tudo. Ela acorda e as ínguas, né, cheias de ínguas, começam a desaparecer, ela sai do hospital curada, não tem mais nada. Pelo perdão da relação com o pai. Então, assim, o que eu mais senti, são quase 30 anos lidando com pacientes com câncer. Que quando são poucos aqueles que têm uma gratidão, né, que têm a gratidão. Eu posso dizer que praticamente 100% daqueles que tinham um coração, né, grato, um coração ensinável, que chega para nós assim, né? Porque nós somos profissionais, né? Então, algumas pessoas acham, não, tu tá aí tu tem a obrigação de fazer. Não, não é questão de obrigação de fazer, a gente faz porque é profissional. Não é uma obrigação, a gente faz porque a gente gosta. Mas aquelas pessoas que foram gratas, que no momento do diagnóstico a gente fala, nós temos que fazer uma cirurgia, nós temos que tratar. Essas pessoas, a grande maioria está curada. Está curando. E eu posso dizer que uma boa parte das pessoas que não tinham coração, que saíram de uma consulta com temor, com medo, não acreditando em nada. Essas pessoas, a grande maioria, teve complicações de cirurgias ou acabaram falecendo, a doença voltou, sabe? Então, eu consegui perceber isso. Às vezes é difícil de perguntar a religiosidade, né? Alguns declaram, né? Outros não. Mas o que eu mais percebi é o coração. Se a pessoa tem um coração grato, o coração tem uma bondade ali, né? Entende a situação, as coisas vão bem. É impressionante. Eu acredito muito nisso. Então, e agora eu vou trazer um outro caso de câncer também, e a pessoa faleceu. Meu pai, graças a Deus, está aí vivo, agora fez 64 anos, dia 9 de maio. E eu pastoreava numa igreja e tinha uma irmã
uma irmã, pensa numa benção, uma abençoada. E ela teve um câncer no estômago. O que aconteceu? Uma mulher muito crente, mulher de oração, o esposo também era um pastor, um homem de Deus, um homem que pregava assim a palavra como ela é. Meu Deus, um casal abençoado. E ela contraiu esse câncer no estômago dela. Ela começou a fazer o tratamento, né? Procurou ajuda, tal. Só que não estava assim fazendo o efeito que precisava. Mas ela procurou ajuda. Só que no meio do caminho levaram pessoas lá para orar. E no meio dessas orações a pessoa disse: não precisa tomar mais remédio, que você está curado. Te curei hoje, tal. Que sinuca de bico. A irmã ouve uma palavra, tá naquele desespero, entendeu? Desespero da enfermidade, mas com um anseio, sabendo que Deus pode curar, porque era uma mulher temente a Deus. Agora, o que ela vai fazer? Será que para de tomar o remédio e continua o tratamento? Aquela irmã era uma mulher de Deus, mas ela parou de fazer o tratamento, porque creu naquela palavra. Sim. O que aconteceu? Morreu. Sabe que o câncer se agravou por conta disso. Então aqui também, aquele que está ouvindo, cuidado. Exatamente. Cuidado quando você vai levar uma palavra para alguém. Não são todos que vão ser curados. Exatamente. Não sabe como é que Deus funciona. Não sabe. Não sabe como Deus ele está trabalhando na vida da pessoa. Sim. Então, quando você for visitar alguém que é enfermo, que está doente, principalmente com uma doença assim tão agressiva, é melhor às vezes dar um abraço e não falar nada, do que você, né, falar em nome de Deus, dizer, ó, Deus vai te curar, ou Deus já te curou, não precisa mais nem tomar o remédio. Aquela irmã, ela tinha fé que podia ser curada, mas ela parou o tratamento e veio a óbito. Sabe que, com relação a isso, nós temos uma pessoa que congrega aqui na aba. Então, eu me lembro que o pastor, nós tínhamos programado fazer a cirurgia naquela semana, e o pastor até me chamou, né, no domingo à noite ali, para quem quer ser curado e tal, que tem uma enfermidade, e ela foi lá à frente, né? E aí eu conversei com ela a respeito disso. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, tu fosse lá na frente, tudo, nós acreditamos, nós temos fé que isso pode acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir o teu exame. Se continuar lá, nós operamos. Se não tiver, tá cancelada a cirurgia. Olha entendeu? só. Então, aí nós fizemos o exame, tava lá, operamos, tava lá, mostrou e tudo. Então, assim, tem que existir um bom senso nesses. Até ontem, segunda-feira, eu fui assistir agora o capítulo 3 e 4 de Chosen, né? Da quarta temporada. E mostra muito, fala muito a respeito disso. Que mostra Davi orando, né? Que é aquele, né, que conhece o coração, né, de Davi, ele orando pelo filho, e o filho morre. É o primeiro filho. De 8 dias, né? Exatamente. Então isso mostra que mesmo Deus conhecendo, ungindo Davi como rei, conhecendo com todo mundo, mesmo assim as coisas não acontecem como a gente quer. Exatamente. É a vontade de Deus. Então, e aí na sequência do filme mostra que o Tomé tá ali, que tem da noivo, né? E numa confusão matam. E aí aí chega Jesus, né? Ali, e Jesus fala para ele assim, as coisas do céu não funcionam assim. Não, tu pode curar. Não é assim que funcionam as coisas. Então, acho que isso é um ensinamento muito importante que as pessoas têm que ter, é que as coisas não funcionam como a gente quer. Exatamente. Porque isso é antropocentrismo. Isso. Se funcionar como eu quero, se eu orar, eu estou mandando, mas como assim? Exatamente, por isso que eu te disse, Deus deixou a medicina. Né? Aquela irmã era uma irmã simples. Sim. Só que eu não culpo ela, porque ela tinha fé. Não, imagina, óbvio, Fernando, tem que acreditar. Tu tá com uma enfermidade, tu tem esperança, tu serve a Deus. Entendeu? Eu digo, Fernando, nem toma mais que o Senhor te curou. Né? Aí tu vai, se tu não tomar uma atitude de tipo assim, não, eu não vou mais tomar, tu é incrédulo. Sim. Morreu por causa da tua incredulidade. Sim. Entendeu? Deus não te curou porque tu não teve fé. E na situação dessa irmã? Exatamente. Ela parou, ela obedeceu aquilo que supostamente Deus havia falado e veio a óbito daí. Então, a gente tem que ter cuidado. Na enfermidade, as pessoas estão muito suscetíveis, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala para quem está enfermo. Vi pessoas desistirem do tratamento, acreditarem não em oração nem em fé, mas medicina alternativa, largarem tudo para uma medicina alternativa.
Eu tenho uma paciente que ela tem um diagnóstico de doença espalhada na barriga, se chama carcinomatose peritoneal, que a gente sabe que o prognóstico são 6 meses. Ela já está fazendo 1 ano, mas ela tem muita fé, entendeu? Ela não quis fazer quimioterapia, então a gente tentou, fez uma quimioterapia dentro da barriga, deu volta, mas ela nunca quis fazer a parte dela. E eu sempre falei com ela, ela disse, não, eu creio, né, eu fiz uma quimioterapia, passei muito mal, então, mas eu acredito que Deus vai me curar. Então, assim, o tempo que ela está vivendo é muito maior, é o dobro da expectativa do que a grandíssima maioria. Então, eu acredito que a fé dela está levando até hoje. Definitivamente. Sim. Né? Porque Tem coisas que, como médico, não tem explicação. Não, né? não tem explicação. Porque o diagnóstico é esse. Tu sabe, tu estudou para aquilo ali. Exatamente. E não tem explicação. tudo aquilo que passa daquilo é algo divino, é algo divino. que Deus está trabalhando. A vontade. Porque outra coisa bem importante, quer dizer, não é só orar. Né? O Ezequias não era questão de orar, ele tinha vontade de viver. Essa paciente tem vontade de viver, entendeu? Vontade de estar aqui. Vontade, não que né, que a gente vá para um lugar melhor, mas tem vontade de estar aqui. Porque aqui estão teus entes queridos, aqui que são pessoas que tu pode estar orientando, ensinando, entendeu? Fazendo bem para as pessoas, alegrando, né? Demonstrando amor ao próximo, demonstrando amor a Deus também, orando. Isso é uma forma, né, de ser sacerdote. É o normal da vida, né? É o normal da vida. A convivência, eu sempre digo para a Tami, antes de eu ter a minha filha, eu orava mesmo. E dizia assim, Senhor, a hora que tu quiser me levar, estou preparado, o Senhor pode me levar. Não tem problema. Mas depois que a minha filha nasceu, minha oração mudou. O Senhor me dá bastante saúde, me dá força, porque eu preciso criar minha filha agora. Imagine agora se eu não puder ensinar o caminho para ela, entendeu? Sim. Então tem coisas, ainda bem, uma vez teve a esposa de um grande pregador que disse, ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. Porque ela orava para Deus levar o esposo dela, que também era alcoólatra, Sim. Incomodava muito. Ela disse, Senhor, leva, eu estou sofrendo demais, isso e aquilo. E depois ele se tornou um grande evangelista, um grande pregador. E daí ela no livro ela conta, né? Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, senão teria perdido um grande homem. Entendeu? Então, Deus nos surpreende, né? Com certeza. Esse exemplo que está lá em 2 Coríntios, quando Paulo ora para Deus afastar lá o concorrente dele, né, o judaizante que está infernizando a igreja, né? Entendeu? Ali, então Deus, né? Quando Deus fala, não, como assim, está orando para eu aliviar? Não, vai estudar mais, arruma de uma forma melhor. Tu tens o meu poder, que é a minha palavra. Exatamente. Né? Ele tava naquele momento ele estava pecando, ele estava desprezando o poder de Deus, que era a palavra de Deus, né? Com alguém que estava do outro lado deturpando a igreja. Né? Então vamos para a segunda parte. Vamos lá, vamos indo que tem assunto aí. Então, vamos aqui numa parte aqui que é muito interessante, que isso aqui é uma das coisas que eu gosto de ter assim, muito cuidado, porque algumas vezes pessoas às vezes têm um diagnóstico e às vezes um diagnóstico errado. Por exemplo, o Gesiel Dias esteve aqui, né, nós conversando, e ele estava falando o testemunho dele, aí estava falando que ele saiu de uma cirurgia e o médico disse para ele que ele estava curado. Aí depois ele chega para o outro médico, o médico diz que ele tem 6 meses de vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa situação, porque às vezes tu tem um erro diagnóstico, né? Alguém falou uma coisa, né? Quer dizer, sem propriedade e tal. Então essas coisas tem que ter muito cuidado, né? Dentro dessa situação. E esse aqui é de um livro de um americano que ele teve um diagnóstico e deram um prognóstico ruim para ele e ele ficou curado, né? Então a gente tem que ser, não dizer que ser cético, mas a gente tem que ter um olhar correto para que a gente, né? Que é de Deus e Deus, né? Exatamente, né? Aí eu queria perguntar assim, eu vou te colocar algumas coisas, ver se eu acho que faz sentido com relação até ao testemunho que tu tem com relação ao teu pai. Algumas coisas que ele determina que são importantes no caminhar desde o diagnóstico até o tratamento, né? Então, assim, uma das coisas que ele faz, assim, o primeiro o passo é entender a doença, o diagnóstico. Então, e a primeira coisa que ele fala é você parar de se destruir. Amor próprio. Sim. Né? Então, acho que teu pai, assim, dentro de alguma maneira, ele começou a ter, quando ele aceitou Jesus, ele começou a ter amor próprio, vontade de estar
com vocês, vontade de Sim. estar contigo. Nossa, mudou muito. Até a minha relação com ele. Até eu contei numa pregação aqui que eu preguei na aba, que eu não tive pai. Meu pai foi muito ausente. Sim. Então hoje eu trago alguns traumas e algumas coisas que eu não consegui desenvolver por ele não estar presente. Entendeu? E depois que ele teve essa enfermidade, a gente conseguiu se aproximar mais. E na pandemia foi onde mesmo, então recente, a gente mesmo estreitou o laço de pai e filho. Tu entendeu? Sim. Então eu já pude abraçar ele, já pude dizer que eu amava ele, ele disse que me amava, entendeu? Então Deus fez uma mudança assim geral, né, na vida dele e na minha, por conta de ele entender de fato, né, a realidade da vida. Isso. Entendeu? Porque a gente começa, o próprio escritor ali, acho, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, ele vai dizer, né, melhor ir numa casa onde há luto, né, do que onde há festa. Nesse caso, às vezes numa casa onde há enfermidade, vamos trocar o luto onde há enfermidade, por quê? Porque ali entende o fim. Sim. Tu entendeu? Então a pessoa que toma um diagnóstico às vezes se apavora, por quê? Porque não tem onde se apegar. E a gente só tem a fé. Se tu não se apegar à fé nesse momento, a vida passou. Exatamente. Entendeu? Então foi o que ele fez. Então ele viu, né, ainda uma esperança que às vezes muitos não encontram porque fecha o coração. Diz, não, e são tão ruins que não quero. E a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus, aí ele começou a amar mais a família, ele foi mais presente e começou a valorizar detalhes que ele não valorizava. Meu pai nem para sair de casa não saía. Como O eu ano posso... passado ele foi eu fiz um café do Dia dos Pais, ele e meu sogro, e ele foi, entendeu? Um cara que só saía se fosse para beber ou para dançar ou para se prostituir, né? Então ele começou a ter essa nova visão, né? Porque é o que eu sempre digo, né? A partir do momento que Jesus entra na vida de alguém, muda. Entendeu? Uns, claro que vai demorando, né? Vai deixando devagarzinho, uns direto, entendeu? Para de fazer o que está fazendo, mas é difícil. Quem encontra Jesus no caminho, é difícil ser a mesma pessoa, Fernando. Não tem como, não tem porque como. tu não tem como amar o próximo e não se amar. Não tem como. Como é que tu vai dar algo que tu não tem? É impossível. Tu não tem como dar algo que tu não tem. Exatamente. Então, e se ainda que faça, é hipocrisia. Exatamente. Aí também não funciona no reino de Deus. Ou excesso demais é narcisista. É o equilíbrio. Tu vê? É o equilíbrio. A questão é essa aí mesmo. Tu vê, aí aqui fala que eles têm que buscar uma segunda opinião, ele fala. Ele chegou a ir procurar outros médicos ou só ficou dentro? Ele foi em mais de um médico. Ele tinha um médico dele. Sim. Agora não me lembro o nome. Mas depois ele foi em outro e realmente confirmou. E daí depois ele foi e se operou com o médico dele mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante, né, que ele fala. É a segunda opinião, porque às vezes pode, né? Não sei se o médico está cansado, não viu o exame direito, né? Então pode acontecer. Inclusive tem pessoas que levam, tem uma coisa chamada síndrome de Munchausen, e pessoas que já vi colegas no centro do país que operaram pessoas que trocaram o nome, pegavam um exame de endoscopia, por exemplo, um câncer de estômago, e trocou o nome para a pessoa ser operada. Aí quando ele foi lá, operou, quando ele viu não tinha nada. E aí ele tinha mudado o exame, né? Então, né, assim, não é o amor próprio, mas a gente tem que tomar cuidado. Então é sempre importante a gente ter uma segunda opinião. Às vezes, por quê? Porque a medicina, ela tem muito isso. Existe uma escola americana, existe uma escola europeia. São escolas diferentes. Uma europeia é uma escola muito mais conservadora. A americana é muito mais, assim, não vou dizer que é para frente, mas como a americana gira muito dinheiro, tem muito dinheiro envolvido por seguradoras e tudo, então eles perderam um pouco, né, da questão. Tem um médico, eu não lembro o nome dele, tinha um sanatório em Nova York que cuidava de pessoas com tuberculose. Então, ele tem uma frase muito bacana que a gente usa muito, assim, né, que é curar às vezes, né, aliviar frequentemente, mas sempre confortar. Né? Só que hoje inverteu isso. Então, a busca pela cura, ela ficou uma coisa assim incessante e muitas vezes irracional. Ou seja, a pessoa quer ou é cura ou é nada.
não tem aliviar, não tem meio viver. termo, né? Exatamente, não tem aliviar, não tem confortar. Seria o equilíbrio, né? Exatamente, Seria o equilíbrio. Não tem o equilíbrio. Então, é uma busca. Então, eu vejo que a medicina americana ela tem uma coisa focada pela cura. Assim, tu gasta tudo que tu tem, tu faz tudo que tem, sempre buscando a cura, quando você podia estar aproveitando a vida. Né? Entendi. Até eu quero assistir de novo um testemunho que eu vi em 2018, que era o presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Oncológica. Então, ele comparou 2 pacientes que ele teve, que ele operou, e que tinha um diagnóstico e tinha uma indicação precisa de fazer quimioterapia, e os pacientes, não, eu não quero fazer mais nada, eu quero ver minha vida, mudou minha vida, eu vi que minha vida era de um jeito, mudou, não sei se entrou Jesus, não sei se entrou a questão, né, do cristianismo, Jesus na história, mas não, eu não quero fazer, eu sei que esses tratamentos eles são ruins, deprime, abate, eu quero ver minha vida. E essas 2 pessoas foram e 5 anos, que tinha uma probabilidade pequena. E ele conta do filho, que tinha uma doença, que ele foi tratando, e melhorava no tempo, depois tratava de novo, a doença voltava e tratava, menino de 8 anos. E a última probabilidade era uma medicação, tudo isso que eu estou dizendo, entre a cura ou nada, e que a consequência era a cegueira. E ele sentou com a esposa, não, nós acreditamos, vamos fazer medicação. A doença não regrediu e o menino ficou cego. Então, o que ele trouxe assim, né? Até onde nós vamos? Né? Quer dizer, como é que ele concordou com pessoas que decidiram não fazer um tratamento, que estava indicado, ele não, ok, mas o que ele fez com o filho? Né? Quer dizer, ele destruiu até um filho acabou falecendo cego, né? Porque não tinha escolha, 8 anos, né, e tudo. Né? Então, assim, até que ponto a gente tem que botar a goela abaixo, assim, sabe? Até que ponto a gente não tem que... É o equilíbrio. Né? Não deixar a pessoa também desistir, mas tem certo ponto a gente tem que dizer não. Não, né? O não é uma... Claro. Não é uma palavra que... Ensina, né? ensina também, né? E faz correr atrás, faz a pessoa pesquisar e precisa. E isso é normal, né? É fundamental que haja. Como tu falou, são 2 polos, né? Um tem uma medicina um pouco mais conservadora, o outro um pouco mais assim, sei lá, né? Mais mercadológica, eu vou dizer assim. Mercadológica. O que acontece? Precisa ouvir os 2. Exatamente. E no caso do meu pai, o diagnóstico, né, por 2 foi confirmado, tudo certinho, e era a mesma coisa. Não, tem que operar. Entendeu? Fizeram a biópsia, não, tem que operar. Aí ele operou e fez tudo certinho, graças a Deus deu. É aceitação. É a barganha, quer dizer, a segunda opinião, às vezes, pode ser. O doente pode usar como barganha. Mas quando ele vê que tudo converge para um único tratamento, não tem mais o que barganhar. Exatamente. Não tem mais, quem sabe assim. Não, então se eu tratar, eu vou assim. Porque às vezes, não, eu vou tratar, mas se eu me curar, eu vou fazer tal coisa, não sei o que mais. Não precisa se curar ou não. Tem que estar, antes disso, tem que estar uma mudança realmente de atitude. E daí, no caso ali, aí alguém pode dizer, mas então não foi Deus que curou, porque ele operou. Né? Alguém pode dizer. Daí assim, tá aí, onde eu falei, e Deus não deixou a medicina? Exatamente. Por que eu vou deixar de, entendeu? De glorificar a Deus por isso. Porque o maior milagre, agora eu quero entrar numa questão mais espiritual, é a salvação da gente. Com certeza. Esse é o maior milagre. Porque você tem uma enfermidade. Eu curei de câncer. Não, se você não vigiar, amanhã você, né, se afasta de Deus e ainda pode ir para o inferno. Entendeu? Exatamente. Não é porque você foi curado que você está salvo. Você entendeu? Então tem que ter essa consciência. O meu pai, olha o que ele falou. Ele disse, se eu morrer, eu quero estar contigo. Porque ele entendeu, em algum momento ele entendeu que ele poderia morrer. Sim. Mas se morrer, ele não queria perder a salvação. Exatamente. Ele disse, não, eu quero estar com Cristo. Então, às vezes, você pode se apoiar, mas eu fui curado. Não, irmão, você pode ser curado hoje e amanhã para o inferno. É só você não perseverar, é só você não continuar, que você pode abrir o olho no lugar que você não deseja. Então, por isso, se apegue sempre a Jesus. Exatamente. Curando ou não curando, se apegue em Jesus. Com problema ou sem problema, se apegue a Jesus. E no caso do meu pai, eu creio piamente que foi Deus quem usou a mão do médico. E a glória é do Senhor. E o médico, ele treinou, ele estudou para fazer aquilo ali. E glória a Deus também. Mas ele não era crente. Mas ele foi profissional e Deus operou. Né? Então, não a gente tem que ter essa consciência. Exatamente. Não é porque é uma pessoa ruim
que tem que morrer de câncer, essas coisas. Não, exatamente. porque essas não são as coisas que funcionam. Muitas pessoas ruins, situações ruins que existem ao nosso redor no mundo, que nos afetam, né? Tanto conscientemente ou quanto afetivamente, sentimento, mas é para o nosso crescimento. Se a gente entender que isso é para o nosso crescimento, nós desenvolvemos isso, nós temos que fazer o quê? Graças a Deus. Glória a Deus claro. por tudo. Né? E é a realidade, né, da vida da gente, é isso aí. Principalmente daquele que serve a Deus. Exatamente. A gente tem que estar bem ciente disso, né? Você vê que outra coisa bem interessante, eu vi que ele fala aqui, que é determine o seu tratamento, que é o que teu pai fez. Foi o segundo ponto, e toma uma decisão, né? Então, assim, ali eu me lembro de uma pregação do pastor Telmo, que ele falou sobre orar com precisão. Ele, né, Tiago 5, 15 e 16. Fala, não adianta orar com qualquer coisa, ore com aquilo. E isso que eu vejo que é muito importante, que as pessoas tenham conhecimento. Olha, eu tenho a doença aqui na laringe, então eu vou orar pelo tratamento na minha laringe. Eu não vou orar por nada, não vou orar pelo meu braço. Né? Então, assim, isso é muito importante, que a pessoa tenha consciência. Então, teu pai é uma coisa muito importante e interessante, que ele tinha consciência de onde estava, o que estava, qual era a razão por que ele ter aquilo ali, que era beber, né, e fumar, ele tinha consciência e sabia. Ou seja, ele teve a determinação de enfrentar a doença, aceitar Jesus e ter oração direta, né? Com certeza. E tu vê que isso aí é tão forte que quando eu fui lá orar por ele, que a gente soube do diagnóstico, chamei mais um pastor para junto comigo, ele disse, pode orar por mim, mas não quero Jesus. Não quero nada disso. Não quero ser crente, tá? Entendeu? Sim. Então, ou seja, estava na razão dele. Sim. Só que com o passar do tempo, aquilo ali foi fazendo amadurecer, porque era algo que ele estava dentro dele. Então, ele convivia todos os dias com aquilo ali. A dificuldade de engolir. Sim. Enquanto não fez o tratamento, não foi fazer a cirurgia, ele tinha que ser tudo triturado. Então, tudo aquilo ali foi trazendo que a consciência de que a vida ela é um sopro, de que a vida é passageira. Entendeu? E que se ele não tomasse uma posição ainda em vida, podia encardir para ele. Sim. Entendeu? Por isso. A situação estava piorando. Estava piorando, entendeu? Ele não conseguia. Até a água já era difícil de engolir. Ele se encostava na parede assim, ficava em pé e aquela agonia, aquela ânsia. Sim. Só que detonava a família aquilo ali. Porque tu estava vendo teu pai com uma doença maligna. Tu entendeu? Crendo em Deus, mas sabendo também que Deus podia levar ele. Poderia. Tu entendeu? Sim, então, diante disso ali, como é que tu falou agora ali que era... decidir orar com precisão, né? Mas antes um pouquinho ali tu falou... Segunda opinião? Não. Foi dentro da precisão... do amadurecimento, tipo assim, a família também teve que amadurecer junto. Você entendeu? Do diagnóstico ali, então a gente precisou. Todos têm que saber. Você falou ali de ajudar na medicação, ele teve que entender. Então a gente, todos ali, a mãe, meus irmãos, a gente tava junto, pai já tomou remédio, pai já fez isso, pai já fez, entendeu? Esse acompanhamento é importante também, a família estar fazendo, não deixar sozinho, né? Então a gente juntou forças e o negócio foi para frente. E eu vejo, não sei qual a tua opinião, vamos lá. Uma família de crente, uma família, né, tem um impacto realmente diferente, positivo na pessoa doente? Acho. Se toda a família é cristã já. Sim, porque assim, vamos lá, vou dar um exemplo. 5 meses na família, um é diabético. Se todos não mudarem, aquele diabético vai sofrer. Porque não tem como uma pessoa... Eu não posso comer isso aqui. Todo mundo comendo doce. E o cara não pode comer doce. Pô, isso é primeiro que é pecado, né? Tá escrito lá que é pecado. Tá induzindo a situação. Então, assim, ou todo mundo muda, ou seja, há uma conscientização de que existe uma pessoa que aquele momento está precisando, né? Então, todo mundo muda, ou senão não vai dar certo. Acho que as pessoas que têm, né, que são evangelizados, né, pessoas que são crentes, né, que são convertidos verdadeiramente, tem esse entendimento, é mais fácil de você ter um ambiente mais saudável para esse doente? Olha, deveria. Sim. Deveria, mas às vezes não é o caso que a gente vê. Mas tem o caminho, né? Tem a base, né? Tem a base. Então deveria. E no caso assim, ó, eu tava um pouco também acima do peso. Vou dar um exemplo, né? Pra gente saber. E a minha esposa tá tranquila. Sim. Só que eu disse também, eu preciso emagrecer, porque isso já é questão de saúde. Até o doutor Fernando
Já me orientou várias vezes Chorei. para estar fazendo isso. Eu emagreci 6 quilos. Maravilha. Emagreci. Mas ela me ajudou. Ela disse, não, então eu vou comer o que tu pode comer. Porque é Exatamente. saudável o que Exatamente. ela ia dar para me comer era saudável. Tanto para mim quanto para ela e quanto para minha filha. Tu entendeu? Agora, se ela não entrasse comigo, disse assim, ó, não, Lucas, eu vou fazer o teu almoço, o meu é diferente. Eu acho que eu não aguentaria. Sim. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a gente... sabe que crente gosta de comer, né? Primeiro, né? Sim, A gente com já gosta de certeza. comer por natureza. Então, olha só, que atitude bonita. Ela se esforçou por mim, mas ela não teve prejuízo. Porque ela estava também numa alimentação equilibrada e saudável. Claro, saudável. Não tenha dúvida. Entendeu? Então, a questão da diabetes Sim. é a mesma coisa. Porque você, se tem um histórico na família, se você também bobear, você pode ser um pré-candidato a diabético também. Exato. Então, você tem a oportunidade. Porque eu sempre digo, e alguém já disse isso com certeza, que o inteligente aprende com o próprio erro, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, se eu estou vendo o meu parente ali tá diabético, ele convive comigo, eu digo, opa, eu acho que eu também tenho que dar uma balanceada aqui, entendeu? Sim. E por amor a ele, eu também devo me esforçar. Não, então vamos reduzir isso aqui, vamos fazer aquilo ali, entendeu? Então precisa, principalmente o cristão. E o cristão ele tem que ter essa conscientização de que a gente tem que ajudar. Como tu falou, senão eu cometo um pecado. Entendeu? Eu posso fazer a pessoa... Até que diz que a destruição do mundo hoje, o mundo que nós estamos vivendo, que está, né? A gente já sabe tudo que está acontecendo, é muito da destruição da filosofia. Porque se for pegar Platão, tu vê lá, né? Em torno de 450 anos de Cristo. Platão dizia, né? Perguntaram a ele como ele sentia as coisas do mundo. Ele disse assim, eu sinto no entendimento, no sentimento, né? Ou no movimento. Então é exatamente isso que eu tenho que ter. Eu preciso entender que eu tenho um ente doente dentro de casa. Eu tenho que ter sentimento de amor ao próximo e nesse amor ao próximo, de entendimento, eu preciso ter um movimento em direção a ele. Porque não adianta eu entender, não adianta eu sentir, mas eu preciso ter compaixão. Tem que ter. Eu preciso ter compaixão, ter empatia, compaixão e fazer o meu movimento de sacrifício, porque se eu não tiver... eu não tenho como ter compaixão, empatia, amor ao próximo se eu não sacrificar minhas coisas. Sim. Se eu não sacrificar algumas coisas. Com certeza. Alimentação, né, dar o exemplo também é uma forma de compaixão. Às vezes vai virar, não. E de amor, né? Exatamente. É o amor que é o que o cristão precisa ser reconhecido. Pelo amor. São pequenas... E tem uma frase que eu gosto muito que é: cada ato de amor libertará. Então, se eu tenho, né, ali a minha esposa fez um ato de amor, ela me libertou de 6 quilos. Olha que maravilha. Entendeu? Por quê? Porque ela me amou. Ela disse, não, estou contigo nesse teu propósito. Não, assim, por exemplo, existem algumas, na medicina, existe um grupo, né, de instituições que tratam câncer nos Estados Unidos, se juntaram e fizeram uma coisa que nós chamamos guidelines. Que seria um fluxograma de como você seguir. E só que lá embaixo fala assim, esta é o quê? Uma ideia, né? É um segmento que isso não é a verdade. Porém, é um caminho que nós já estudamos e estamos mostrando. Então, assim, essa relação entre espírito e carne, né? Esse entendimento, esse envolvimento, não quer dizer que vai estar curado. Sim. Mas o caminho, ele está facilitado. Claro. O caminho para ele vai ser um caminho muito melhor, vai ser um caminho mais saudável, vai ser um caminho tanto saudável espiritualmente, que não tem um corpo são sem um espírito são. Não, essa ligação não tem. Não há uma promessa de cura, mas há uma promessa de um caminho muito mais saudável. E quando você faz o tratamento, eu digo, vamos fazer o tratamento, não é chance, é cura? Não, mas nós estamos dando as condições mais favoráveis para chegar lá. Com certeza. Eu digo sempre para o paciente, eu vou fazer a minha parte, tens a tua parte. Entendeu? A tua parte, o que é? É trabalhar mentalmente, se imaginar curado, orar, buscar a questão espiritual. Com né? certeza. Porque tu fazendo a tua parte, quando ele voltar no consultório, tu sabe se ele fez a dele. Exato. É igual, eu sempre brincava com a minha esposa, às vezes, seu Tami, tem gente que diz que eu emagreci, não sei se é para me agradar, quando eu não tinha emagrecido ainda, né? Não sei se é para me agradar, ou a roupa deu uma disfarçada. Mas quando eu vou na balança, eu sei quem eu sou. Ou seja, eu não emagreci.
Mesmo que a pessoa diga assim, estás mais magro. Entendeu? É a mesma coisa do diagnóstico. Tu recebeu um diagnóstico. Ele te deu para tomar um remédio. Não, não vou tomar, ou eu vou tomar fora de horário, não vou seguir a risco que tá. É um antibiótico, mas não vou seguir certinho e tal. E vou voltar no médico. Como se eu tivesse feito a lição de casa. Sim. Na verdade, vai perceber que eu não fiz. Então, eu estou me auto-enganando. Então, se eu pegasse e dissesse assim, ó, cara, como tu estás magro? E eu disse assim, acho que eu tô magro mesmo, vou comer. Eu teria engordado o dobro. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência. A bajulação é complicada. Exatamente. Vamos lá, seguindo ali, ó, vamos lá. Fala sobre manejar seu tratamento, né? O que é importante manejar? Acredite. Sim. Essa aqui para mim é uma das partes mais importantes, porque quando você acredita na equipe médica, ou seja, você acredita que aquilo que está sendo feito é o melhor que existe. Não o melhor que eu posso fazer, mas é o melhor que existe, né? Existe uma grande diferença. Ou seja, você passa a acreditar né, no médico, que é de Deus, que é um dom de Deus, Exatamente. e você faz a sua parte. Tudo. Então, esse para mim é uma das coisas mais importantes quando você toma uma decisão. É acreditar que tudo vai dar certo. Sim. Né, o poder que você tem de estabelecer. Inclusive, tem uma coisa que eu estava estudando hoje a respeito do exercício mental, né? Que é o exercício mental que ele pegou grupos entre pessoas que faziam exercício para jogar futebol. Sim. Ele queria jogar futebol. Aí um outro grupo, ele imaginava jogando futebol, imaginava chutando, né? Chutando. Agora eu esqueci o nome, mas tem um nome para isso. E o outro grupo, nada. Aquelas pessoas, óbvio, que faziam o exercício, faziam o exercício, teve um desenvolvimento muscular maior, né? Só que aqueles que faziam o exercício da mente, imaginavam chutar, desenvolveram a mesma parte cognitiva do que aqueles que estavam. Não tinham músculo. Só que eles estavam aptos quando fossem praticar, tinha já a habilidade treinada. Sim, na mente. Exatamente. E ia só expor no corpo, né? E isso tem crescido assim absurdamente esse estudo e para tudo, para doença de Parkinson, né, reabilitação após um derrame, AVC. O exercício mental é extremamente importante. Então, quando eu falo, né, que quando você baixa a cabeça a hora, aumenta em 7% a circulação. É a mesma coisa. É o exercício, né, daquilo. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, por isso que é importante entender a doença, porque você começa a exercer a cura. Você começa assim, como é que é mas vai lá, a quimioterapia vai destruir lá, vai lá, meu sistema imunológico vai destruir lá. Imagine isso, porque isso automaticamente vai estar treinando. Vai refletir. Exatamente. Então, são umas coisas muito, muito, muito interessantes. Né? Então, é importante eu saber que eu tenho, e quando eu decidi, eu estar grudado com o médico, firme na mesma. Porque não adianta se o médico vai para um lado e você vai para o outro. Sim. Não, né? e o retorno vai vir, né? Positivo ou negativo. Exatamente. Outras coisas que ele fala que é importante, que ele recomenda. Adotar estratégias nutricionais durante o tratamento. Exercício físico. Dormir, que é extremamente importante porque isso revigora muito, né? Isso melhora o teu sistema imune. E a parte mais eficaz contra uma doença câncer é o sistema imune. É mais eficaz do que a quimioterapia. Tanto que os tratamentos mais modernos, que são imunoterapias, o que elas fazem? Elas dão, por exemplo, como tu vai na academia lá, né? Tu dá um anabolizante e a pessoa fica... É exatamente isso que ele faz com a tua defesa. Ele torna as tuas defesas mais fortes. E é o que mais tem impactado recentemente inúmeros tipos de câncer. Câncer que não tinham nem tratamento, e hoje você pode falar até de cura. Nossa. Mas o que ela faz? Estimula o teu sistema imune. Ou seja, o meu sistema imune é mais importante. Então, se eu tenho a consciência, eu começo a orar, tenho a consciência, mentalizar, meu sistema imune forte e tudo, e como é que eu consigo melhorar o meu sistema imune? Uma das coisas mais importantes é a serotonina, é a alegria. Então, esse é um papel da família. Então, né, não sei se aconteceu, mas está incentivando, está orando, sempre falando palavras boas, um ambiente agradável, né, trazer... É muito interessante pessoas mais idosas ter ambiente com crianças. Acho que isso é uma das coisas que mais traz alegria. Alegria. Isso aí são coisas importantes, né? A casa da avó sempre cheia, era aquela alegria, aquele almoço de domingo, né?
É verdade, isso aí Isso, reflete bastante. e isso estimula muito a serotonina. E a serotonina é muito importante para a questão do sistema imune, né? Vê outras coisas aqui, ó. Que ele fala outro ponto aqui. Quinto, cure a sua mente, né? Abrace sua nova vida. Top. E nutrir o seu espírito. É isso aí. É fundamental, né? Essas Só são as que, partes mais doutor, importantes. mas tu veja como que é. A partir do momento que tu tem o conhecimento, tu percebe que não é difícil viver. Não. Tudo que você está falando aqui é acessível ao ser humano. Mas basta o quê? Tá sempre sendo lembrado e praticar. O cuidado ali da mente. Eu comecei a fazer agora aula de italiano, que eu ganhei a dupla cidadania. Você não adianta ter a dupla cidadania e não falar italiano. É importante. Aí fui. E o professor estava explicando que tu cuida da tua saúde mental, até previne contra doenças quando tu aprende uma outra língua, porque tu vai fazendo exercício no teu cérebro e ele vai te estimulando e vai... Olha só que maravilhoso. Isso a neurociência explica que é a neuroplastia cerebral. Então, toda vez que você aprende algo diferente e você exercita, né, exercita, você começa a fazer novas conexões neuronais que não fazia antes. Que não fazia. Cara, eu achei isso aí fantástico. Até Isso o tá Alzheimer, uma leitura. Leitura. Uma leitura. Ah, mas eu não gosto de ler livro. Irmão, lê a Bíblia pelo menos, né? A Bíblia Olha tem aqui, ensinamentos. a Bíblia, além de te ensinar o caminho espiritual, você está lendo ela aqui e o teu neurônio, o teu sistema, né, mental está sendo cuidado também. Então, olha quanto benefício que a gente tem em ler, em estudar, em fazer alguma coisa, né? Que é o que você acabou de fazer, não é difícil, está acessível para nós. Eu fui lendo aqui, você vai tirando, tem passagens bíblicas aqui que tu vai tirando, que são esses ensinamentos, né? Sim. São ensinamentos. Então, olha aqui, tu vê, procure um suporte positivo. O que quer dizer? Procure um amigo, procure alguém da família, alguém que tenha te suporte. Então vai lá. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Ande com alguém para te levantar. Né? Cure sua mente, cure sua alma. Melhor ser dois do que um ali. Melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Claro, é isso aí. Então tem o ensinamento bíblico, está tudo isso aqui. Não precisamos, né? Você vai à Bíblia, se você conseguir pegar esses ensinamentos e jogar isso para o teu dia a dia, pelo amor de Deus, né? Tem tudo aqui. Eu achei tão legal, porque ele disse assim, ó, grandes influenciadores da igreja, eles falavam mais de 2 idiomas. Aí, realmente, Jesus, ele falava o aramaico, o grego e o hebraico. Paulo falava também. Tá lá também. Entendeu? Então, foram homens extraordinários. Não, capaz, eu não sei se Paulo fala latim, mas latim era... Latim falava também. Então, falava latim sim, também. Então, olha só os benefícios. A Bíblia ensinando. Exatamente. Lá Jesus já falava aqueles idiomas e agora com a ciência multiplicando, se percebe que quem fala ali mais de um idioma, ele está cuidando da mente. Só não estava escrito ali, ó, mas Jesus já fazia isso. Acho que então é maravilhoso. Duas coisas são bem interessantes nisso aí, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ou seja, as pessoas precisam de um guia, não adianta. Né? Que nem eu falei ali, quando se estabelece um guideline, uma linha de guia, né? Que é a tradução, vamos botar assim, mais literal. Literal. As pessoas precisam disso, porque essas pessoas é o pastor das ovelhas. Se o pastor disser a ovelha vai para cá, as ovelhas se perdem. Né? De certeza. Então, é importante que as pessoas tenham isso no caminho. Então, essa é a confiança que tu tem que dar no médico. O médico vai dar. Se você não tem procura a segunda opinião. Se a mesma opinião for no mesmo caminho, siga aquele caminho. Aquele caminho é o caminho mais correto. Né? Essa é a minha. Isso aí. Tá? Isso é extremamente importante. Então, dentro de tudo isso aqui, tu vê que também cai no final a questão espiritual. Né? E ele fala duas coisas que são 3 coisas que são mais importantes, que é praticar o amor incondicional. Que para mim, praticar o amor incondicional, eu entendo que é você praticar o perdão. Para mim, a melhor forma de amar alguém é perdoar. Acho que para mim, eu entendo que é assim, né? Eu não entendo como o amor incondicional, porque o amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus tem condições para essas coisas. Sim. Ele estabelece condições. Desde lá em Gênesis 4, ele estabelece. Abel, Caim, ele estabelece o amor. O que é amar. O próprio Salomão, né?
Deus disse, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele botou condições ali. Sim. Ele disse, ó, a minha glória vai estar com vocês, eu vou encher o templo com a minha glória e tal, essa casa aqui, os meus olhos vão estar atentos, isso, aquilo, ele foi falando. Mas assim, ó, mas ele daí no 7:14 ele diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar é uma condição. Sim, exatamente. Orar é uma condição. Sim. Buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu. Então é condicional. Exatamente. Né? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então ele impõe algumas Perdoa coisas. tanto que, né, já sabe a história que deu o próprio filho de perdão para nós. É perdão. Acho que o grande amor é perdoar realmente. Tem que perdoar. Esse tem que ser ilimitado, incondicional e ilimitado, né? E outra coisa que eu vejo aqui que ele trouxe aqui, que é exercer a gratidão. Isso para mim é fundamental, fundamental. E eu posso dizer que não cabe aqui nas minhas duas mãos pacientes que voltaram e que entenderam que eu não estava fazendo apenas a minha parte como profissional. Tinha gratidão no coração. Ou seja, aquele momento que tu sente, e é muito gratificante, parece que tu toca na alma da pessoa. Sim, isso aí é fantástico. Porta, né? A gratidão, é fantástico. Sim, Jesus sempre ensinou a ser grato, né? Não tem preço. Tudo não tem graças, não tem. Né? Exato. E quando ele diz em tudo, ele está dizendo na coisa boa, na coisa ruim, naquilo que tu entende, naquilo que tu não entende, naquilo que tu tem paz, naquilo que tu não tem paz, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Então a gratidão abre porta. Agora a murmuração só vai enrolar a tua vida. É bíblico, o povo de Israel andou 40 anos no deserto. Deus matou todo aquele povo porque eles só murmuravam. E o caminho que eles tinham que fazer era de 11 dias. Tu entendeu? Não precisava 40 anos. De 11 dias eles conseguiam. Mas a murmuração fez eles andar em círculo. Então, meu irmão, às vezes a tua vida está em círculo, não é porque tu está sendo grato, é porque está murmurando. Exatamente. Né? Então, trocar a murmuração pela gratidão vai abrir porta. Exatamente. Aqui nós falamos de medicina de Jesus, tá vendo, irmão? Se Graças não é, tu a vai Deus. me cortando, Glória né? a Deus. Pastor, muito obrigado pelo testemunho, teu pai. Muito obrigado pela entrevista. É muito bom que a gente já vai aprendendo, né? Nós vamos conversando, nós vamos aprendendo, sempre aprendendo. É bom, isso é maravilhoso. Para encerrar? É isso aí. Para encerrar é o seguinte: Deus deixou médicos. Procure quando você estiver doente. Se precisar cuidar da alma, tem psicólogo. No corpo físico, tem médico, tem especialista. E se o teu espírito não está bem, recorra a Deus também, que Ele tem cura para a tua vida. Maravilha. Que o amor do Pai, Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Final de 2 Coríntios ali é maravilhoso. Isso é uma das coisas que mais me arrepiou quando a primeira vez que eu vim na aba, né? A primeira vez, em 2022, em julho, que quando terminou o culto, o pastor Thelma encerrou isso. Isso me arrepiou, marcou muito, né? E é maravilhoso. E é verdadeiro. É maravilhoso. E é isso aí mesmo. Muito obrigado, então, a todos e até o próximo programa. Um abraço. Amém. Um abraço. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Se tu não corta, nós vamos indo, irmão. Nós vamos indo.